palavras do reverendo Marco Antônio Franco Rocha. Bom dia! Tá vendo essas bolas aqui? Isso aqui eu quero que os senhores prestem atenção. Uma forma da gente mostrar o karma, ou dívidas. Isso aqui é um diferencial. Está nessa realidade espiritual, porque as pessoas não acreditam na espiritualidade, na vida após a morte, nessa relação que nós temos com o invisível. Nós estamos aqui no mundo material, a nossa matéria, o nosso espírito está aqui, ao mesmo tempo está no plano espiritual. O que determina o que um homem passa nessa vida está relacionado com esse karma, ou essas dívidas que ele traz no mundo espiritual, em uma proporção de maior para menor. É isso que vai determinar o grau de sofrimento ou felicidade de uma pessoa em vida. Eu vou ler 2 ensinamentos, gostaria que prestasse bem atenção, para os senhores entenderem a realidade que o mundo hoje está vivendo. Bessão fala na explicação dos infortúnios e acidentes. Ele diz: todas as coisas obedecem à lei de causa e efeito. O plano geral para essa vida é estabelecido pela maneira como pensamos e agimos em encarnações anteriores. Então a nossa próxima encarnação já está sendo construída, certo? Pela maneira como agimos e pensamos agora nessa vida. Não obstante esses planos pré-estabelecidos, eles podem ser modificados para melhor ou para pior. A única coisa que nós não mudamos é a predestinação. Dependendo da maneira como vivemos agora, a nossa infelicidade, ela pode ser reduzida e mesmo eliminada com a assistência de Deus, mediante o nosso respeito e obediência à sua vontade. Então é bom ler aqui nesse ensinamento: conheça a vontade divina. Levando-se uma vida dedicada, a nossa semente no mundo espiritual, que quando nós estamos encarnados, nós temos a nossa morada, na nossa alma, no mundo espiritual, que Meshama determinou como Wilcon. Nosso Wilcon acabará alcançando o ponto em que os infortúnios físicos são reduzidos a meros sonhos maus, ou mesmo completamente eliminados. Os senhores podem fazer uma análise da vida dos senhores. Muitas coisas que os senhores passavam deixaram de passar, deixou de ser problema na vida dos senhores, quer dizer, resgatou, mudou essa afinidade, essa tendência, essa predisposição. Muitas vezes um pai vem com um problema sério, kármico, mas no decorrer da existência vai diluindo esse karma, e essa pessoa, depois os filhos já não vêm mais com o mesmo problema. É essencial que a purificação do corpo espiritual prossiga enquanto for necessário. Devemos chegar à convicção de que, em última análise, todo sofrimento é necessário para a nossa limpeza. Então a gente limpa. O sofrimento não limpa o nosso espírito? Limpa. É um resgate? É um resgate. Não podemos esquecer que quanto maior a missão da pessoa, tanto mais intensa será a sua purificação. Por quê? Mais você se empenha, mais luz você recebe, mais é a força que acelera o processo de limpeza. Você não vai purificar o que não tem. A gente purifica quando você tem no espírito essas máculas e no corpo físico as toxinas. Entenderam esse ensinamento? Então, aí Meshama está falando em relação ao sofrimento como ação
purificador. Então, tudo que está acontecendo no mundo, por mais trágico, horripilante, não é? Essas pessoas estão sendo salvas? Estão. Porque só restou isso. A dor. E como é que é determinado o meio? Da mesma forma como foi criado, entende? Então você passa por aquilo que um dia você gerou. O outro ensinamento diz assim, no Pão Nosso de Cada Dia: sinto-me imensamente feliz, pois estou no caminho do paraíso. O meu passado, que parecia um inferno, desvaneceu-se como um pesadelo. Olha só que interessante aqui, já é o outro caminho. Se salvarmos um grande número de pessoas e formos úteis a Deus, então você não pode viver só em prol de você mesmo. A maioria das pessoas estão sobrevivendo. Ela acha que é sobrevivência, o ganhar o dinheiro, o curtir, isso é a razão da vida. Não é. Isso são meios para você cumprir uma missão. Então vamos lá. Se nós formos úteis a Deus, nossas máculas irão sendo eliminadas. E por fim, não mais seremos submetidos a purificações. As diversas calamidades, os sofrimentos, irão acabando. Assim, começaremos a sentir paz e segurança. E acabaremos por nos entregar a Deus. Não é fácil obter repentinamente a paz e a segurança. É preciso que a pessoa se purifique o suficiente. Entretanto, se ela não conseguir entender isso, se ela procurar acreditar verdadeiramente e aconteça o que acontecer, não se abalar o mínimo que seja, que as pessoas ficam em pavor, ficam desesperadas, se perdem, significa que ela já adquiriu paz e segurança. Paz e segurança não é você não ter problema, é você saber lidar com os problemas e não deixar esses problemas dominarem você e te destruir, entende? Porque às vezes você pode observar, você tem a situação, mas não deixa a situação te dominar. Primeiro passo é isso, é você ter domínio sobre o problema, não ser escravo dele. Porque quando a gente perde as rédeas dos problemas, acabou. Você é escravo deles, você só faz o que ele permite. E o problema é do homem, o homem não pode ser do problema. Então vamos lá. Mesmo que esteja sofrendo um pouco, acreditará que isso é uma purificação e que dessa forma suas toxinas irão diminuir. Por isso, pessoas que ingressam na Igreja Messiânica Mundial geralmente têm obtido paz e segurança. Como a purificação está muito forte, alguns fiéis vacilam pensando: por que isso está acontecendo comigo? Mas o sofrimento é algo inevitável para o homem. Se a pessoa entender as suas causas, conseguirá ultrapassá-lo facilmente. Por isso que tem gente que já vem com um karma desse tamanho, morre talvez sem ele, ou desse tamaninho aqui. Uma pessoa que tem um karma desse tamanho, se não resgatar, se não dissolver, ele vai ter sofrimentos muito grandes. Não só ele, a sua linhagem está comprometida. Vamos ver aí o acidente da Chapecoense. Vamos dizer, um acidente que foi marcado. A missão fala: pessoas que morrem em acidentes são pessoas que estão condenadas espiritualmente a desencarnar dessa forma, por uma afinidade. O piloto foi ganancioso, não botou gasolina, tudo bem, isso é a causa material. Mas talvez a mesma causa que levou à morte o desencarne deles foi o mesmo mecanismo que eles utilizaram em outras vidas para poder também ser feliz. E gerou infelicidade para os outros. Então reencarnaram para, no ápice da felicidade ou do sucesso, tirar eles da vida. Só que isso é danoso, é duro quando você passa. Mas na hora que você está fazendo os outros passar, você não tem essa noção que um dia isso vai voltar, entende?
você vê, ali dentro tinha gente que ia viajar e não viajou. Tinha afinidade, mas conseguiu mudar por alguma razão. O outro talvez em menor escala. Teve gente que sofreu algum acidente, então talvez o karma dele não estava aqui, estava desse tamanho. Ao ponto de ganhar o quê? Permissão de continuar a viver. Se feriram, mas não morreram, não é assim? Então, o ideal é você purificar isso, resgatar isso. Tem dois caminhos, nós aprendemos: pelo sofrimento e pelo mérito, pela virtude. Por isso que quando ingressa na fé e começa a dedicar, uma pessoa que chega na igreja com um karma desse tamanho, ela vai começar a ter uma série de problemas. Aí ela diz assim: pô, mas eu vim para a igreja para ser feliz, por que eu tenho que passar por tanta coisa? Porque tem alguma coisa lá na frente que vai condenar a vida dela e dos seus descendentes. Por isso que o aumento da luz acelera a purificação. Eu falo para os senhores com toda a convicção que muitos de nós aqui, eu mesmo me incluo nisso, que eu já passei, minha esposa sabe disso, eu estive na linha divisória da morte e Meissama me resgatou. Eu digo para os senhores, o maior ganho da gente a gente não sabe, porque a purificação pelo mérito, ela não gera dor. Então muita gente aqui conseguiu diluir os seus karmas e não sabe. Por isso que muitas pessoas ficam chorando só o leite derramado, mas não agradecem o que está na panela. Outra coisa também que eu vou dizer para os senhores: a gente precisa agradecer a Deus. Eu não vejo alguém aqui no altar para mim: Meissama, muito obrigado por eu não ter um câncer. Meissama, muito obrigado por eu não sofrer um acidente. Se você sofre um acidente e se livra, você agradece a Deus. Se você tem um câncer, supera, você agradece a Deus. Mas a gente não agradece a Deus as coisas maravilhosas que acontecem em nossa vida e as coisas ruins que deixaram de acontecer. Por quê? Porque você não vê. Então muita gente chega aqui assim. Hoje talvez esteja aqui, eu não sei. Isso que eu gostaria que os senhores compreendessem. A vida, na visão espiritual, é um processo evolutivo. Para que a gente possa cada vez mais voltar em níveis melhores. Todos nós precisamos voltar para o mundo espiritual melhor do que nascemos. Eu sempre falo isso. Se eu vejo a trajetória de meu pai e a minha trajetória, a trajetória de minhas filhas, eu vejo a minha linhagem ascendente. Ela está crescendo, ela está, graças a Deus. Pior é o pai que muitas vezes vê nos seus filhos, nos seus netos, um sofrimento que ele mesmo não passou. Sinal que essa linhagem está em decadência. Outra coisa também, não é só limpar. O problema é mudar os hábitos. As pessoas não estão conseguindo abrir mão dos hábitos infernais. E estão destruindo sua vida. Então, nasceu melhor, mas está morrendo pior. Pela maneira errônea de viver. Principalmente desprezar o que é de Deus. Isso que a gente precisa compreender. Eu gostaria mais uma vez aqui fazer uma prática com os senhores. Por favor, Rádiba, feche os olhinhos. Vamos outra vez fazer isso. Três coisas são muito importantes. Primeiro, você tem que se sentir feliz aonde você está. Você tem que ser feliz com o que você tem. Não espere agregar nada para que você possa dizer: eu sou feliz. Você tem que dizer agora para você: eu sou feliz. Eu sou feliz. Mas para isso, para entrar luz na sua vida, uma coisa é muito importante: você ter gratidão.
Então, em vez de você ficar chorando, reclamando, lamuriando, agradeça a Deus o momento que você está. Diga: meu Deus, muito obrigado. Agradeça a Deus, porque o coração agradecido, ele comunica-se com Deus. Ele faz com que a força divina comece a entrar no seu coração, na sua vida. Aí a sua partícula divina começa a ficar aquecida. Primeira coisa, então, agradeça. Fale. Pense, você vai pensar, não vai falar, vai gritar. Pense fortemente. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus, eu estou aqui. Segundo ponto, que mais impede a ligação com Deus é a insatisfação, a preocupação, o apego. Então, entregue a Deus a sua felicidade, mas também entregue a Ele as suas imperfeições e as suas infelicidades, os motivos que nesse momento estão impedindo de você sentir alegria, gratidão na sua vida. O segundo ponto, entrega a Deus, sai da frente, confia na providência divina. Nós não somos donos de nada, tudo é passageiro. Deus é o comandante da vida. Entrega para Ele. Terceiro ponto. Messama diz uma coisa: Deus protege, abençoa aquele que é útil à sua obra. É muito importante, minha gente, a gente saber reconhecer com quem você está comprometido. Comprometa a sua vida com Deus. Tem que sair daqui hoje com algum compromisso. Esse compromisso tem que ser como servidor de Deus, pela felicidade da humanidade. Porque Messama ensina que o segredo da felicidade está em você fazer alguém feliz. Porque a divina recompensa que disso provém lhe trará a verdadeira felicidade. Vamos abrir os olhinhos. Eu queria convidar uma pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Você pode vir aqui, você que está com essa bolsa de bolinha. Isso, você aí, vem cá. Vem cá, sobe aqui. Qual o seu nome? Lorena. Você está com que idade, Lorena? 28. Quanto tempo de membro? 7 anos. 7 anos. Lorena, nesses 7 anos de membro, quantos discípulos você formou? Nenhum. O ano passado você conseguiu colocar alguém no caminho de Deus? Apresentar Messama? Uma pessoa. E esse ano você já se determinou o que vai fazer com a sua fé? Já, né? O que você vai fazer? Vou continuar e expandir minhas dedicações no Jardim Espírita. Ok. Vamos fazer um compromisso? Topa? Você quer crescer? Até o natalício do Messama desse ano, eu quero que você forme um discípulo. Alguém igual ou melhor do que você na fé. Tá ok? Eu quero que você se doe a essa pessoa. Talvez a várias pessoas, mas você vai formar um discípulo. E no natalício, eu quero que você venha agradecer a Messama, trazendo esse discípulo, tá bom? E tudo que esse discípulo fizer pela felicidade dos outros, você estará fazendo através dele, tá bom? Topa? Tá fechado. Tá bom, Lorena? Muito obrigado. Pode voltar. Olha, gente,
Muita coisa já mudou no nosso destino. Podem se sentir agradecidos e felizes. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que já foi embora. O que você está vendo já passou muita coisa. É a ponta do iceberg. Não perca tempo. Aproveite a vida. Dê o seu melhor. Pense, o que está fazendo com a sua fé? Quantas pessoas são agradecidas por ela? Se você guarda ela só para você, isso é fé de geladeira. É calculista. Eu sempre falo assim. Eu falei na Pituba da outra vez. Táxi parado no ponto é prejuízo. Táxi andando sem passageiro é prejuízo. Táxi só é lucro quando está andando com passageiro e assim mesmo se não for ladrão, não é assim? Agora, vamos lá. Vamos falar de uma coisa que mais nos afasta de Deus, que esfria os corações, que destrói os casamentos, que afeta a relação com os filhos, que cria problema no trabalho. Sabe qual é? Rotina. Existe a rotina positiva. A rotina positiva, ela é importantíssima. É a disciplina em fazer as coisas. Acordar, vou fazer isso. Isso é disciplina, isso é rotina. É a rotina positiva. Mas a rotina negativa nos afasta, cria lacunas. Por isso que ela precisa ser sempre renovada. E para você renovar isso, você tem que estar sempre renovando uma coisa chamada sentimento. Colocar espírito na forma. Porque se você perder a alegria, a paixão, o tesão, a emoção, as coisas vão funcionar mecanicamente. Uma coisa, os senhores sabem disso, a pior... Tem gente que moram juntas, mas se sente só, não é isso? É a pior solidão. É a solidão a dois. Por quê? O marido... Cadê o Zezinho? Tá aí não, Zezinho? Eu falo da barriga do Zezinho. O cara acorda de manhã com aquele barrigão, não acorda? Aquela cara assim, a mulher chega, ô meu amor. Quando na verdade ela tem vontade de dizer assim, que dureza. Mas ela acha lindo. A Adriana também fala pra mim, você é lindo. Eu sempre falo que ela mente pra me fazer feliz. Também a mulher quando acorda de manhã parece um espantalho, não é assim? E você diz pra ela, você tá linda. E ela acredita. Não é assim? Não é com o senhor também assim? Quando sua esposa acorda, cadê a ministra? Tá ali, não é assim? Dá vontade de falar assim, meu Deus do céu, não é assim? Mas tem que ter ternura, tem que ter química, tem que ter gratidão. Não é quando você chega aqui na igreja, faz as coisas automaticamente. A mesma coisa, eu olho pra cara da dona Helena, ai, já vem essa velha chata outra vez. Acabou, eu perdi o quê? A essência. Mas eu vou olhar para elas assim, já vem essa minha coisa fofa outra vez. Aí eu renovo o quê? O meu sentimento. Por isso que o trabalho também, você tem que ir para o trabalho com alegria, com gratidão. Se você vai para o trabalho com insatisfação, anula. Aí você começa a fazer as coisas arrastando. Em casa com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, tem que ter o quê? Essa renovação constante. E isso tem que se reconhecer, agradecer. Porque se não tiver isso, vira simplesmente o quê? Uma convivência sem espírito. Vamos levar essa tarefa para casa? Vamos. Nós aprendemos assim, não? Vamos ser felizes com o que tem. De olho no que não tem, você despreza o que tem. E antes de você querer alguma coisa, pergunte a quem tem se ele é feliz. Você vai ver talvez que não. Por isso tem muita mulher que quer casar e quando pergunta para as casadas, você está feliz? Não.
fica onde você está, não é isso? Por isso que muita mulher está desistindo de casar. Ainda bateram palma, tá vendo? Olha. Você toca no ponto vital, todo mundo... Tá vendo? É assim mesmo. Outro ponto para encerrar, está acabando. O presidente pediu uma coisa. Toda pessoa que chegar na igreja de primeira vez, antes de ministrar jorei nela, traga ela ao altar e apresente ao dono da casa. Às vezes as pessoas chegam aqui para receber jorei, traz aqui, apresenta. Ó, é daqui que vem a luz que você recebe no jorei. Aqui é o nosso portal de luz. O nosso fundador é Meisama. Aí, você não precisa mandar ela fazer, você faz, ó. Nós reverenciamos 3 vezes, sabe por quê? Porque a gente acredita que a gente tem o mundo material, a matéria, o mundo espiritual, que é o nosso espírito, e o mundo divino, que é a nossa alma, nossa partícula divina. A gente bate 3 vezes assim, a palma, que é um som de aproximação, de reconhecimento. Aí você diz assim, qual é o seu nome? Fulano de tal. Eu vou, enquanto eu estiver rezando, você não vai entender a oração, mas você conversa com esse japonês aí. Eu vou entregar teu problema para ele, hein? E vou pedir para ele, ó, ajuda ela. Você fala com ele, ó, japonês, eu não te conheço, me dá uma forcinha aí. Aí você reza. Se você não estiver aqui, ele vai vir primeiro aqui toda vez, cumprimenta, pede força e vai lá. Ok? Você também vai ministrar jorei, não pode sentar na cadeira direto, tem que vir aqui, orar a ele e pedir, por favor, me utilize. Isso é muito importante. Então, toda vez que for ministrar jorei, pede permissão. Depois, agradeça. Ensina a pessoa. Antes de você vir aqui, cumprimenta e agradece. Pede permissão. Depois que receber, volta e agradece. Aí vai embora. Tá ok? Outro ponto. Lave as mãos para ministrar jorei. Outro dia eu vi um homem com a mão toda suja, ainda botou dentro do nariz. Aqui. Aí coçou a perna. Lave as mãos. Vai ali. Você está ministrando luz sagrada. Outro ponto que ele pediu: não, sempre que você estiver orientando alguém, ouça o que ela está falando, pegue o ensinamento e dê para ela ler. Dê o ensinamento, deixa ela ler o que Meisama ensina. Quando você também estiver passando por alguma coisa, em vez de ficar lamuriando, reclamando, leia ensinamento, vê o que Meisama vai te dizer. Quando você vê televisão, vê essas notícias, antes de ficar falando palpite errado, numa visão material como todo mundo, procura ver o que Meisama orienta a respeito disso. É aí que você ganha sabedoria, discernimento e vai ampliando o seu conhecimento. Tá ok? Vamos treinar? Topam? E as experiências os senhores contam para os seus ministros, tá bom? E para encerrar, eu vi um texto do Dr. Drauzio Varela, muito interessante. Posso ler para os senhores? Se você não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então vamos desabafar. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Se você não quiser adoecer, tome decisão. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele, como psoríase e outras coisas mais. Porque, ó, guarda, não expressa. É uma depressão que estoura no corpo.
Se você não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas, preferem a lamentação e a murmuração. O pessimismo, melhor é acender o fósforo do que lamentar a escuridão. O pensamento negativo, ele gera energia negativa que se transforma em doença. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, etc. Está acumulando toneladas de peso. Nada pior para a saúde do que viver de aparências e fachadas. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor, o médico. Se não quiser adoecer, aceite-se. Você tem que gostar de você. Você tem que se amar. Você tem que dar beijinho para você no espelho. Porque se você não fizer isso, a pior coisa que tem é quando você se decepciona com você mesmo. Então ele diz: a rejeição a si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Aceitar as críticas é sabedoria, bom senso. Quem não confia, não se comunica, não se abre, não se relaciona. A desconfiança é falta de fé em si, nos outros e em Deus. Se você não quiser ficar doente, não viva sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria recupera a saúde e tornam a vida longa. Charles Navut, viu? 92 anos está cantando, porque ele canta coisas lindas para agradar os outros, não é assim? Aí fica só pensando lá, tô doente. Não é Dona Helena não, né, Dona Helena? A senhora não é assim não, né? Tem gente que quer que todo mundo tenha pena dela, não é assim? Né? Ó, a Bíblia tá boa, tá boa. Ela chega perto de você, ela faz cara de ruim. Você tá bem? Mais ou menos. Quer melhorar? Não acredito. Já viu pessoa assim? Astral baixo, onde ela passa arrasta. Né, Dona Helena? Tô mal, não dormi bem. Nossa, isso espanta, hein? Por isso que toda mulher que reclama espanta o marido, né, Adri? A Adri não reclama não, por isso que eu tô com o lado dela. O bom humor nos salva das mãos do doutor. Olha só. A alegria é saúde e é terapia. Doutor Drauzio Varela. Muito obrigado e um bom domingo a todos!